Está começando o meu, o seu e o nosso Podnis. Seja muito bem-vindo, se sinta aí na sala da sua casa. Hoje nós teremos um papo de alto nível teológico. Eu tenho certeza que não só a minha vida, mas também a sua vida será extremamente edificante, porque ele carrega algo precioso da parte de Deus, é um mestre também na palavra. Mas antes da gente ir aqui, deixa eu só dar um spoiler do convidado, antes da gente entrar nas vias de fato, eu preciso já começar esse Podnis dizendo: a maravilhosa da minha esposa não está aqui hoje por um motivo necessário. Nós estamos recebendo uma visita na nossa casa, então ela não pôde estar aqui conosco, e eu também fiz uma confusão com o horário. Ela vai me perdoar, porque ela me ama e decidiu me amar até o fim. Amém? Bom, antes da gente começar o nosso Podnis, eu preciso falar aqui da nossa Pipoca Milô, a melhor pipoca prêmio do Brasil, meu filho. É a pipoca Prêmio Milô com vários sabores. Hoje nós estamos comendo aqui de paçoca. O convidado aqui já falou assim: cara, que pipoca gostosa. Não tem um que não coma a pipoca Milô, que não goste da pipoca. Entrega para todo o Brasil. É fácil, tem vários sabores. Já seguem eles aí nas redes sociais. Pipoca Milô de Belo Horizonte para todos os estados brasileiros. O nosso patrocinador master e que ajuda a promover a palavra de Deus aqui. O povo é crente, cheio do Espírito Santo. Então a melhor pipoca do Brasil é a pipoca Milô. Bom, já feito aqui essa introdução da pipoca Milô, nós temos aqui um convidado que particularmente eu já admiro ele. Conheci ele na internet, alguns cortes, sabe? Quando chega aqueles cortes de desconstrução teológica de que a gente aprendeu, e aí de repente ele fala: não é bem assim que você aprendeu. É ele, o Henrique, mais conhecido como Henrique Café. É isso aí, Henrique Seja Café. muito bem-vindo, meu amigo. Deus te abençoe. Obrigado por ter aceitado o convite. Amém. Obrigado, Diniz. Estou muito feliz. Tenho certeza que vai ser incrível hoje. Muito Glória grato a a Deus por ter essa plataforma aqui para a gente expandir a palavra de Deus, e tenho certeza que o papo vai ser incrível. Obrigado pelo convite. Glória a Deus, cara. Eu que agradeço. Tamo junto, cara. Vambora. Cara, é bem mais bonito pessoalmente, viu? Meu A esposa Deus. dele tá aqui. Também Deus foi bom com você, Amém. com a família. Os meninos vão nascer bonito, viu? Deus é bom. O Henrique, antes da gente começar a entrar nos assuntos teológicos e polêmicos, né? Eu queria entender um pouquinho. Você já é um pastor ordenado, casado, né? Quando que foi que você descobriu, discerniu que Deus havia te chamado para o pastoreio? A minha ordenação pastoral acontece em 2017. Então eu passei um ciclo de 10 anos com o meu sogro, que é o pai da Jaque, né, minha esposa. Nós ficamos 10 anos ali junto com ele numa igreja local, uma igreja de bairro mesmo, pequena, uma garagem, assim, cabia 20 pessoas o culto. Sim. Tava cheio, o culto cheio era 20 pessoas. Só que ali eu comecei como ministro de louvor. Então, você também toca? toco, canta, minha esposa também canta. Então nós fazíamos essa parte de louvor. Que legal. E aí eu comecei a ir para a parte de ensino. Então dava aula Assembleia de Deus, né? Escola dominical. Comecei com a escola dominical e tudo mais. E foi muito natural, porque eu já exerci algumas coisas que o pastor faz. Cuidar de pessoas, o ensino e tudo mais. E aí em 2017 foi basicamente o reconhecimento ali daquilo que a gente fazia. Então em 2017, gente, eu tinha sou de 94, 23 anos. Sim. Tinha 23 anos. Minha esposa 22, nós somos ordenados ali e continuamos ainda com meu sogro por mais 3 anos. Então aí nós completamos um ciclo de 10 anos e aí entendemos um tempo de nós irmos para um outro lugar, plantar uma igreja do zero mesmo. Sim. Enfim, aí foi uma outra fase da nossa vida. Ligada ao sogro? Não, aí eu vou para o Ministério da Bereana, que é uma Assembleia de Deus também. Eles estão num projeto de expansão, hoje são 25 igrejas. Legal. Na época, em 2020... eles tinham uma no ABC, que é na região de Diadema. Sim. Eles estavam querendo expandir para a região de São Bernardo. E aí, Deus conectou os propósitos, eu conheci, a gente entendeu que era o tempo do Senhor na nossa vida de ir para essa nova fase, que foi bem difícil, muito desafiador, né? Eu tinha 2020 e eu estava com 25 anos. Sim. Para plantar uma igreja realmente do zero. Do zero mesmo. A gente não tinha nem filho para poder ajudar ali, né? Geralmente você tem um filho ali para poder fazer o time de futebol e estar junto ali, mas não tinha. Então nós começamos com 9 adultos e 2 crianças, 11 pessoas.
E plantamos essa igreja em São Bernardo do Campo, que é uma cidade também que a gente não conhecia. Eu cresci em Diadema, então tinha muitos amigos em Diadema. E aí nós vamos para um desafio maior ainda, né? Que é plantar uma igreja e ir numa cidade onde você não conhece ninguém. E a galera que começou com a gente também era Diadema e região. Então meu carro eu já troquei o amortecedor dele umas 3 vezes. Sério, de tanto nego que exatamente, que eu carregava lá. Bênção. E aí nós começamos esse trabalho e hoje a gente exerce o pastorado, enfim. Mas foi um tempo incrível. Mas foi muito natural pra gente. Sim. Era algo que eu já exercia, eu gostava muito de ensinar, escola dominical e tudo mais. E aí o pai da Jaque viu isso em mim, né? Você já tinha consciência de que a sua área também seria pastoral / ensino? Eu tinha mais Na consciência escola do isso ensino. já era um pouquinho claro? Eu tinha mais consciência do ensino. Acho que o meu lado dos 5 ministérios, né? O lado do mestre, ele tem mais ali, vamos botar uns 70%. Mas sempre foi assim, na escola você já Sim. foi... Com 19 anos, minha primeira viagem de avião, eu trabalhava numa empresa, a empresa ela tinha um projeto chamado Formare, um projeto no Piauí. O que eles pegavam? Pegavam 20 jovens do interior do Piauí, formavam eles por 1 ano e davam oportunidade de emprego. Era uma empresa grande e tal. E aí o meu chefe falou assim, Henrique, cara, você fala bem, a gente tem para você passar 1 semana lá no Piauí para dar aula de raciocínio lógico e matemática. Que isso? Eu gostava de número e tal. Eu falei assim, aí eu perguntou se eu aceitava o desafio, vamos embora. Aí a primeira vez, sozinho, 19 anos de idade, fui pro Piauí, e passei 1 semana com aquela galera, dando aula e tal. Falei, cara, isso aqui... E eu me converti com 15 anos, né? Então, a partir dos 15 ali, eu já estava aula de escola dominical e tal. Então, hoje, olhando para trás, eu percebi que a área do ensino sempre fez parte da minha vida. Então, sei lá, se eu estou no trabalho, chega alguém novo, eu sempre sou o primeiro a ensinar um processo, a ensinar alguma coisa. Bem autodidata. Então, o ensino mesmo sempre fez parte. E veio muito do meu pai também, né? Sim. O meu pai, ele era Gamaliel. o cara mais chato que eu já conheci na minha vida, no sentido assim de Gamaliel crítico. foi uma piada, acho que ninguém entendeu. Né? Acho que só quem pegou mesmo. Mas meu pai, ele era... Quando ele se converte, foi o primeiro a se converter, as bíblias de estudo que eu tenho hoje veio tudo dele, é herança dele. Uau. Então ele tinha mais de 15 bíblias de estudo. Na escola dominical eu tinha dó do professor. Porque assim, o cara falava uma coisa, não, mas eu estudei isso aqui. E aí ele debatia e tal. Meu pai me acordava de madrugada pra gente orar junto e ler a Bíblia. Muito bom. Chegava em casa do trabalho, falou, filho, olha o que eu acabei de aprender. Aí ele pegava, a gente Israel, passava 2, 3 horas conversando. Então, foi uma semente que foi plantada pelo meu pai no meu coração. Glória e a partir Deus. dali, eu fui esse cara assim, curioso. E eu acho que a minha comunicação é um pouco mais simples, né? Então, assim, vocês vão perceber, eu não tenho uma linguagem muito rebuscada. Não é a minha Mas eu acho que quanto pegada. mais se sabe, menos dificuldade se tem nas falas, né? Então, aí é um uma dom característica de um mestre mesmo. É uma característica minha. Então, vem do meu pai essa raiz mais do ensino. E aí o pastoreio, eu acho que ele veio num tempo assim para eu sempre digo que é para ainda, né? ajustar o meu coração também. Uau. Para que o ensino o ensino, eu sempre falo, o ensino sem o amor, ele vira uma letra mesmo assim, né? Eu sempre digo assim, cara, a senhora no hospital, ela não quer saber quem é Calvino. É isso. Ela quer ser abraçada e saber do amor de Jesus. Então, o pastoreio, ele veio na minha vida, eu acho que para equilibrar o meu coração, sabe? Então, com o pastoreio e o ensino, o pastoreio me ensina a amar, me ensina a ter um outro olhar para as pessoas, né? E aí juntou, cara, eu acho que foi um combo, né? O pastor e mestre, inclusive tem até uma discussão ali, né? Se é pastor e mestre ou pastor mestre, né? Sim. Se você pegar o texto ali. Mas, enfim, basicamente isso. Nessa pegada aí. Eu vejo você hoje fundador da Escola Querigma, né? O que seria? Um seminário? É um simpósio? É uma mentoria? Cara, a Querigma, ela já existia antes de eu existir na internet, digamos assim, né? Ok. Então, desde 2019, ele era uma escola... grupo de estudo. Um grupo de estudo. Em 2019 eu tinha isso, então eu dava aulas em outras igrejas. Então tinha pastores amigos, Henrique, vem cá, aí tinha aula de liderança, bíblica e tal. E aí quando eu tenho esse alcance na internet, já era algo que já potencializou. Então hoje o que é a Escola Querigma? Ela é uma plataforma que tem o objetivo de capacitar as pessoas que amam a palavra de Deus. Então, é uma plataforma de estudos online, onde você tem vários cursos on demand. Então... Eu sou aluno dele, viu, gente? Meu aluno Deus do céu, dele. que honra.
Que isso, a honra é minha. E aí você tem vários cursos e a cada 15 dias nós temos aulas ao vivo. E é muito bom. Então nós temos cursos novos todos os meses. Eu vejo lá. E quinzenalmente nós temos. E tem o aula grupo, ao vivo. né, de WhatsApp que tem um você grupo dos compartilha. alunos. Sim. Ixi, aí vai indo. Que Então é nós bem estamos. legal. Fazem acho que uns 8 meses que essa plataforma está ativa, assim. A gente ainda está ajustando algumas coisas, mas está caminhando. É um sonho mesmo o projeto. Eu tenho esse sonho. Cara, a minha missão eu sempre tá lá até no meu Instagram, né? Fazer as pessoas se apaixonarem pela palavra de Deus. Amém. Então, Mas você se vê assim futuramente, por exemplo, como um pastor local ou de fato se dedicando inteiramente apenas para o ensino? Eu estou dizendo isso porque, por exemplo, a gente lê o livro de Atos e parece que nós vemos claramente, obviamente que é a necessidade da igreja sendo plantada ali, essa subdivisão. Nós não nos apartaremos do ministério da palavra para cuidar das mesas, antes levantaremos homens para que o faça isso. E nós continuaremos. Então você se vê como um pastor local que também despende muito tempo, você com família, e o pastor ele tem outras demandas além de pregar em um púlpito, que é visita, acompanhamento. Você se vê futuramente dedicando mais à criação de obras literárias cristãs, vídeos, plataformas, ou de fato ainda conectando o pastoreio mais isso? Como que você hoje se eu vê? me vejo daqui a alguns anos como sendo um agente de transformação na área do ensino, tá? Ótimo. Então, talvez com plataformas, com um ministério que alcance o Brasil e o mundo. Sim. Tá? Então, eu tenho planos assim na minha cabeça, cara, de ter uma plataforma em inglês, traduzida para o espanhol, para que a gente alcance o mundo mesmo, né? Hoje eu me vejo mais assim. E eu entendo que o pastoreio, como eu disse para você, veio nesse tempo para equilibrar o meu coração. Para eu enxergar que existe uma pessoa, um ser humano do outro lado. Então, esse tato, esse contato com as pessoas nos faz... Importante, Exatamente. Né? E veio Eu tô com 29 anos, cara. Eu comecei a pastorear... Muito novo. Eu comecei a pastorear integralmente com 25 e já pastoreava desde os 23 com meu sogro. 23, isso. Então, tudo aconteceu muito cedo, né? Na minha vida, na vida da Jaque, minha esposa. Mas hoje eu me vejo como sendo, mais pra frente, né? Como alguém que... uma pessoa que eu me espelho, o Subirá. Tendo um ministério de ensino muito forte. Conectado a uma igreja local, sim, sempre, com certeza, né? né? Para prestar... Conectado a uma igreja local, comungar, né? mas equipando a igreja ao corpo de Cristo. Porque a gente também vê uma necessidade, eu acho que você mais ainda, né? Hoje você tem um alcance, se a gente pudesse somar suas redes sociais, que é Instagram, você tem Facebook, YouTube, TikTok, Kawaii e YouTube. Quase 1 milhão de seguidores. Sim. Você fazia ideia de que seria assim? Quando que foi o primeiro start, o primeiro vídeo assim que deu uma viralizada? Olha só. E você falou assim, cara, tem alguma coisa aqui. Eu sempre digo que a internet não foi algo que eu provoquei, né? Apesar de eu sempre tentar. Tem vídeo meu de 2013, 14, meu Deus, véio, só a cabeça assim. Nós vamos pôr o link aqui para você ver. Não, põe ele, não, tá, que vai... Cara, quando ruim ele tava demais. na planta. Na planta, ali foi na fé. Mas ruim demais. Mas assim, eu sempre tentei. Sim. Mas esse avanço na internet veio numa fase, eu sempre explico isso, é muito espiritual por trás. Pode contar essa? Claro, vocês e deve. Espírito, aleluia. É isso aí, aqui é também do fogo. Bem rápido. Eu e minha esposa, nós estávamos num retiro da Bereana. Sim. E eu ia pregar em 5 minutos. Era um domingo de manhã, que geralmente é o pior, né? Que tá todo mundo bem... Já cansado do sábado. Enfim. Aí eu ia pregar sobre o poder do Espírito Santo, Atos 1:8, Dunamis de Deus e tal. Cara, de repente alguém coloca a mão nas minhas costas. Não vi quem foi. Essa é a minha parte. Depois eu vou te contar a outra parte. E quando essa pessoa coloca a mão nas minhas costas, você já teve a experiência de quando você sente a glória de Deus, assim, de um nível que você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Foi isso que eu senti. Eu chorava copiosamente, tanto quando eu subi para ministrar, eu fiquei uns 5 minutos chorando. Porque só que quando eu olhava assim, eu não via ninguém na mesma pegada. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Será que é só eu que estou sentindo esse negócio? Cara, aí foi indo, me controlei e tal. Preguei, cara, foi um culto com mais de 15 pessoas batizadas no Espírito Santo. Era pra terminar meio-dia, terminou 1h, 1h30. Foi uma bagaceira. Aí nós estávamos subindo pro almoço, aí a Jaque, a minha esposa, falou assim, amor, eu preciso te contar uma coisa. Eu falei, eu tive pela primeira vez uma visão aberta. Uau. Eu tava aqui, acordada, e eu tive uma visão, e quando eu percebi, eu tava com a mão nas suas costas. Ou seja, foi minha esposa, eu não tinha visto. Meu Deus. Ela com a mão nas minhas costas. E aí o que ela falou? Ela viu a nossa vida passando muito rápido. Então, nós estamos em novembro de 22, tá? A nossa vida passando muito rápido. E aí ela me via num estádio pregando. E ela, é interessante, ela falou assim, pregando o evangelho.
pregando o evangelho. E muitas pessoas vindo pra frente, aceitando Jesus. E ela tava atrás da cortina, olhando e orando em línguas. Por quê? Quando ela olhava em volta do estádio, ela via muitos demônios. Olha a visão que ela teve. E aí, ali, quando ela falou isso, ela falou assim, amor, vai acontecer alguma coisa na nossa vida, Deus vai startar alguma coisa, não sei o que é, mas Deus tá mostrando isso. Beleza. Em 23, ano passado, eu falei assim, amor, a gente precisa mudar, que nós não morávamos ainda na cidade onde nós plantamos a igreja. Nós éramos de Diadema e plantamos a igreja de São Bernardo. Eu falei, amor, a gente precisa mudar para São Bernardo, a gente precisa respirar São Bernardo, a gente precisa conhecer gente de São Bernardo, entendeu? Eu preciso ter cabeleireiro de São Bernardo, né? O barbeiro de São Bernardo, enfim. Isso aí. Aí eu falei assim, amor, só que a gente não tem dinheiro. São Bernardo, o custo é 3 vezes maior que Diadema. O pão que eu pago em Diadema é 20 centavos, em São Bernardo é 1,20. Você tem uma noção, num pão. É um absurdo. Aí, beleza. Eu falei assim, amor, vamos fazer o seguinte. Eu tenho um curso de interpretação bíblica parado aqui. Eu adquiri. Isso. Falei, ó, eu vou organizar ele, vou chamar os meus amigos, vou vender. Eu falei, se a gente vender 30, olha só a minha cabeça. A gente vende 30 cursos, valor X. Aí daqui 6 meses a gente junta o valor do primeiro aluguel e vamos. Esse foi o plano. Uau. Tá? Pela fé mesmo. Falei, vambora. Aí, beleza. Aí, só que eu fui postergando e tal, falei, ai. Aí quando chegou em janeiro de 23 do ano passado, a minha esposa, ela fala assim, amor, você não vai lançar o curso e tal? Porque eu tava postergando, né? Eu não queria e tal, tava com medo do que as pessoas iam achar na internet, sabe como é que funciona, né? O que eu tive também. Enfim, aí era 2 de janeiro do ano passado, nós orando, um ali pelo outro, ela colocou a mão na minha cabeça e orou, começou a orar por mim, ela orou assim, Senhor, dá criatividade pro meu esposo. Ela usou essa palavra, quando ela usou, eu até abri o olho assim, eu falei, ela nunca orou isso por mim, né? Beleza, cara. Aí, eu fiquei postergando, aí quando foi numa segunda-feira, eu falei assim, amor, antes de eu lançar o curso, eu vou fazer um vídeo. Eu falei pra ela, vou fazer um vídeo. Fazer um vídeo assim, eu já assistia muito Douglas e tal, e eles tinham um quadro chamado Você Entendeu Errado. Sim. Você já viu esse quadro? Sim, então, sim. Eu falei assim, cara, vou fazer um Filipenses 4,13, posto todas as coisas naquele que me fortalece, todo mundo, né? Pensa no sentido de sempre, conquista, né? E tal. O que ele escreveu antes. Exatamente. A ideia é posso suportar, né? Então, sei o que é passar necessidade, tá? Com Romanos 8, né? Nossa, muito. Todas as coisas cooperam pro bem. Exatamente. Mas ninguém segue o antes. O depois. E aí, exatamente. Já falei, fiz um videozinho de 1 minuto e pouco. Você entendeu errado Filipenses 4,13. Cara, se você pegar o meu primeiro vídeo, meu Deus, falando lento, eu não entendi a internet. E tal, uns cortezinhos, viu? Ruim demais. Muito diferente. Cara, postei. A gente foi pra casa de um casal de amigos pra nós planejarmos as datas do ano todo, né? Um casal de líderes nosso lá. Cara, postamos. A gente voltou, tipo assim, meia-noite. Eu fui dormir. Aí acordei, nem peguei no celular, né? Acordei cedo, tava fazendo meu devocional. Aí a Jaque, ela acorda com o meu celular na mão assim. Olha. Ela falou assim, amor, você viu o que aconteceu? Eu falei, o quê? Ela falou, seu vídeo já tá com 30 mil visualizações. Não lembro exatamente, né? Você já ganhou uns 5 mil seguidores. Meu Deus. E aí, quando eu abri meu Instagram, um monte de direct. Não tem mais vídeo? Cadê? Que eu não tinha mais nada lá. Foi o primeiro vídeo que eu postei. Eu falei, meu Deus, amor, que loucura. Aí eu acho que naquele mesmo dia eu bati 10 mil. Eu tinha 1.496 seguidores, eu lembro até hoje. Naquele dia eu bati 10 mil. Eu falei, amor, vou gravar outro. E o medo de flopar, né? O medo de você postar e ninguém curtir. Aí postei o segundo, pá. Postei o terceiro, que foi um pouco mais polêmico, que foi a da mulher do fluxo de sangue. Sim. Porque tocou na orla e tal. Conexão com o texto de Malaquias, assim. Cara, e aí esse, estourou. Eu ia lançar, já tava com a data marcada, lançar o curso na sexta-feira. Isso foi segunda. Na sexta-feira, eu lancei o curso, eu bati 50 mil seguidores na live. Eu tava em live. A minha live era como ler a Bíblia, né? Então, eu dei alguns passos e no final eu lancei o curso de interpretação. Cara, o que era pra eu vender 30 no meu plano, nós vendemos mais de 80, foi quase 100. 100 cursos assim numa livezinha que eu marquei. O que era pra gente se mudar em 6 meses, nós mudamos, sei lá, 2, 3 semanas depois. Uau. Pra você ter uma noção, quando eu fui lançar o curso, a gente não tinha dinheiro pra comprar o chip do telefone que a gente ia fazer só pra escola. A gente comprou R$15 no crédito, o chip, lembro até hoje. Meu Deus. De tão difícil que tava a situação. Daí começa, cara. Então, assim, quando eu explico, desse contexto para entender que isso que o Senhor me deu, eu entendo que foi... Isso que eu tenho hoje nas redes sociais, eu entendo que foi o Senhor que me deu. Amém. É como se Ele estivesse amplificando uma voz, dentre outras que tem. Então, hoje a internet, eu encaro como um ministério, cara. Como algo que faz parte do meu chamado. Não é só fazer vídeo para viralizar, entretenimento. Ser não. hobby, não. É Exatamente. uma missão, Hoje né? é uma missão. Glória a Deus. Hoje faz parte
daquilo que o Senhor colocou dentro de mim, né? Então eu tenho a oportunidade hoje de alcançar, cara, se eu pegar lá mais de 3, 4 milhões de pessoas por mês, sem viralizar nenhum vídeo. Quando viraliza, vai para 15 milhões, 20 milhões. Meu Deus, é um então, alcance... É absurdo. Então, os directs que eu recebo, cara, de pessoas assim... Isso que eu ia te perguntar, Nossa. teve algum testemunho? Eu acho que são vários, né? Mas um dos principais que me mais marcou, te impactou, te um marcou. ateu que se converteu Uau. na plataforma da Escola Querigma. Nós estávamos em aula, que na minha cabeça, tá todo mundo aqui, todo mundo é crente. Sim. Se o cara comprar, aí terminou a Ou aula... no mínimo novo convertido. Aí terminou a aula, o rapaz falou assim, Pastor Henrique, como que eu faço para aceitar Jesus? Eu falei, como assim? Eu falei, você não é crente, não? Ele falou, não, é que eu... Aí ele contou, Cara, não, tão na minha cabeça, Como assim, cara? Como assim? Porque na minha cabeça... Aí ele falou assim, não, é porque eu era ateu. O seu vídeo da mulher do fluxo de sangue, que falava da cura, chegou até mim. Ele tava com câncer, esse cara. Meu Deus. E nesse vídeo, eu olhei o seu vídeo, eu olhei a maneira como você falava, a simplicidade. Eu até me emociono. Eu entendi o que você falou, cara. E aí eu fui atrás, eu vi que você tinha essa escola, me matriculei e tô aqui. E eu tô vendo vocês falando das coisas de Deus, eu quero aceitar esse Jesus. Cara, nós fizemos a oração de confissão ali, peguei o estado onde ele morava, já conectei, porque era muito longe, era outro estado. Conectei amigos e tal, falei, gente, cuida desse cara aí. E aí esse cara hoje é crente, entendeu? Esse é um dos principais, mas assim, são muitas coisas que chegam, cara. E esse é um lado bom, só que assim, eu tenho muitos directs no sentido assim, pastor, tô aprisionado, assim, a pessoa entendeu uma doutrina errada, foi ensinada uma doutrina errada, ela ficou aprisionada por 15 anos e por causa de um vídeo ela falou assim, meu Deus do céu. É isso. Então assim, que eu não quero entrar em detalhes, mas assim, coisas bizarras, assim, da pessoa se privar por causa de um ensino errado. Então, quando eu pego esses directs, quando eu vejo esses testemunhos, né, esses depoimentos, isso reforça cada vez mais a responsabilidade que eu tenho e daquilo que Deus colocou nas minhas mãos. Entende? Então, essa minha força na internet, ela começa com isso. Tem uma história por trás, um propósito. E a gente tá nessa missão, cara. Você pode dar spoiler de alguns projetos que já estão chegando. Não pode, né? Em oração, estamos em oração, irmãos. Interceda por ele, pela casa dele, pela família dele. Mas tem um assim que é parecido com esse aqui, ó. Um livro engraçado, cara, que livro bonito esse. Esse aqui é bonito, inclusive. Cadê minha câmera? Olha só, coisa linda. 7 Pecados Capitais, esse é um presente pra você. Obrigado, pastorzão. E Teologia do Evangelismo também. E tem a Pipoca Milô, que você também vai receber. Ó, é muito boa, gente. Olha lá, sua esposa não comeu ainda, ao final leva aí pra ela. A gente ganhou o de paçoca. É isso aí. Bom, eu vejo como uma faca de 2 gumes, né? Assim, a própria palavra, Hebreus diz isso, né? Ela divide o indivisível entre alma e espírito, junto e medula. E a internet também parece essa faca de 2 vias, né? Eu vejo um movimento muito bom acontecendo e positivo de homens como você e dentre outros esclarecendo à luz das escrituras essas crendices históricas, né? Quase que uma mitologia eclesiásticas que foram fundamentando ali ao longo dos anos. E aí você vem num vídeo seu de 5 minutos, 3 minutos, abre a nossa mente, a gente volta para dentro do texto e fala, uau, cara, era isso aqui que nós queríamos, era isso aqui que eu precisava ouvir. Sim. Só que de outro lado também, provavelmente você deve ter muito hater, né? Muita gente que discorda da sua visão, né? Qual que é o seu óculos teológico e a sua cosmovisão geral em relação à teologia, assim? O que você poderia... Teologicamente, como eu posso me definir? Tá. Sou arminiano. Meu Deus, é porque... Pré-tribulacionista, mas com um pé no pós. Tô ali, né? Sim. Um pré-pós ali. Vou ficar no mid, então. Tá. Vai no meio já era, né? Ótimo. Cara, acho que... aí as doutrinas básicas, né? Trinitário... Sim. Não sei, tem mais alguma, tipo assim, alguma linha que você queria saber específica? Escatologicamente, continuista, né? Continuista, exatamente. Então, sou continuista, creio nos dons. Cara, legal. Você falou que é continuista. Tá. Eu fiz um vídeo sobre um apóstolo, que ele teve um abuso no meio da igreja ali, uma fala dele muito infeliz. Eu recebi muitas mensagens, porque eu disse que
Eu trouxe a ideia do apóstolo como característica de Atos capítulo 1 ao final ali do texto. Algumas características, duas mais precisas, né? Ter visto Jesus batizado por João Batista no Jordão e ter sido assunto aos céus em Betânia. Para você, o apóstolo para os dias de hoje, né? Você acredita no ofício apostólico literal, como foi Paulo, Pedro, ou apenas na missão apostólica? Isso. Eu acredito no ministério apostólico, Efésios. Capítulo 4. Isso, Efésios 4. O apóstolo, como nos dias de Jesus, não. Até porque o apóstolo também tinha uma prerrogativa canônica também, se a gente parar para pensar. Ele estava participando do fechamento do Exatamente. cano. Então, se eu acreditar que existem apóstolos como os de antigamente, eu estou acreditando que o cano está aberto ainda. E aí, meu irmão, E abre precedente para você ter que acreditar que os profetas ainda continuam. Exatamente. Que encarnavam a profecia, correto? Exato. Então, eu creio no ministério apostólico, no sentido de envio, missionário, plantação de igreja. Até porque, por exemplo, nós temos no livro de Atos pessoas que foram chamadas de apóstolos e que não têm o crivo. Exatamente. Que nós colocamos, ter visto Jesus se batizar, ressurreto e tudo mais. O próprio Barnabé, em algum momento, é chamado de apóstolo. Entendeu? Paulo, escrevendo Romanos 16, ele chama Júnia e o esposo. Você crê que ela é Júnia mesmo? Sim, Júnia. Mulher. Tem umas, mas é isso aí, é Júnia. Mulher. É porque isso também abre precedente para uma outra pergunta que eu vou te fazer. Tá, o ministério. Tá. Mas eu creio que é mulher. E complementarismo. Sim. Você crê que a Júnia lá é mulher? Sim. Então ele chama ela de apóstolo, porque ele fala. E os apóstolos, ele cita os dois casais. Sim. Você tem, né? Então, só para a gente concluir o apóstolo, depois entra na questão das mulheres. Tá. Então você crê no ministério apostólico. Efésios 4. Efésios 4, como uma continuidade do fundamento principal apostólico. Exatamente. É a igreja de Atos, ela não tem ali o amém como encerramento, porque ela continua, né? Ela perpetua. Isso, e o ministério mesmo, se a gente olhar os 5 ministérios, tem um objetivo, a edificação do corpo, entende? Então, ele está ligado a uma missão, entende? Então, os 4 ministérios, ele tem essa prerrogativa. E aí, eu sei que você vai me perguntar sobre o ministério pastoral feminino, você vai me perguntar sobre isso? Mas antes disso, tem a necessidade hoje da ordenação, da nomenclatura do apóstolo? Então, cara, Paulo, ele nem fazia questão. Eu sou meio retraído com relação a isso. Porque há uma confusão nessa nomenclatura, entendeu? Então, quando você... Como se fosse hierarquia. Passou de pastor e apóstolo. Isso, exatamente. Aí depois você tem o quê? Semideus, quarta pessoa da Trindade. E é o contrário. Né? Exatamente. Então, Paulo se autodenominava servo, até servo. Não sei se você sabe, mas existiam 3 palavras para servo. É doulos. Só que aqui ele usa não é doulos. Aqui ele usa, eu esqueci agora a palavra grega, mas é aquele servo. Sabe aqueles escravo que ficava na polpa do navio. Exatamente. Amarrado. Para poder... Sim. Como é que é o nome? Remar, exatamente. E aquele servo, ele estava condenado à morte. Aquilo ali era uma condenação de morte. Ele não sairia dali. Uau. Olha a palavra que Paulo utiliza. Então, infelizmente, hoje nós temos um movimento que trata o apostolado como se fosse uma espécie de hierarquicamente superior ao pastor ou algum outro. E então eu vejo esse perigo. Nada contra, tem pessoas, homens de Deus, que são apóstolos, né? E tal, mas eu creio que tem sido banalizado nos dias de hoje. Sim. Né? Então, assim, eu não vejo nenhuma, talvez uma repreensão bíblica em relação a isso, mas na minha concepção, acho perigoso. Nenhuma repreensão, nenhuma necessidade, né? Você não tem um endosso, mas você também não tem um... Sim. Entendeu? Eu lembro do pastor Márcio Valadão, quando foram ordenar ele a ser apóstolo, ele rejeitou, cara. Você vê, né? E hoje são mais de 700 lagoinhas. Porque assim, eu creio assim... Quando uma pessoa, verdadeiros rejeitaram. Eu creio que assim, quando uma pessoa carrega o ministério apostólico, não é um título que vai fazer isso funcionar. Você pega o próprio pastor Márcio e fala, não, cara, o cara carrega essa unção apostólica. Plantação de igreja, avanço, envio. Então, não vai ser uma nomenclatura que vai chancelar o que esse cara carrega, entendeu? Sim. Então, eu vou mais nessa linha. Não creio como os apóstolos,
porque senão a gente abre muitos precedentes, né? Cânon aberto, enfim, tudo mais. Mas creio no ministério apostólico e Paulo fala sobre isso, né? Em Efésios 4. Acho que o texto é muito claro, cara. Não tem muito pra onde correr. E dentro disso tudo, a sua esposa, você falou que vocês foram ordenados juntos ao juntos. Pastoreio. Exato, na Então igreja vocês do sogro. acreditam no ministério pastoral também feminino. Sim. Dentro da linha do complementarismo e do igualitarismo, você acredita que a mulher ela pode pastorear sobre o auxílio do homem? Sobre o auxílio do homem. Ou ela pode pastorear de forma independente também? Sobre o auxílio, complementando mesmo. Então, Creio que complementarismo. os dois caminhando juntos, né? Sim. E já me perguntaram, mas por quê? Não existe pastora na Bíblia. Tá, não existe trindade também na Bíblia. Não existe maconha na Bíblia. Não existe um monte de coisa que não tá na Bíblia. Não, existe até pastora, porque o conceito de pastora é do pastoreio. Exatamente. Porque mas, por exemplo, eu me baseei... Exatamente. Pastoreava as ovelhas. Ela era ofício, só né? que eles não aceitam esse texto. Sim. Mas onde que eu vou? Efésios 4. O Efésios 4 de Paulo, uns para pastores... Ali não tá colocando gênero. Só que eles vão usar a prerrogativa de 1 Timóteo 3 ou Tito 1, que é marido de uma só mulher. Aí eu pergunto assim, ipsis liter, que a gente pode usar? Então a gente tem que também utilizar do que Paulo falou aos Coríntios, que as mulheres não poderiam nem falar. Usa véu então, também. se a mulher não pode nem falar, ela não pode ser professora do Kids, ela não pode cantar na igreja. Então, a mulher pode cantar na igreja, né? Uma benção. Ela pode fazer qualquer coisa, ela né? pode ajudar no Kids, ela pode cuidar da tesouraria, ela pode ser secretária do pastor. Ela não pode nem falar, ela tem que entrar lá muda, né? Então, o jeito seria a gente colocar um esparadrapo na boca da mulher, entrou na igreja, ela sai dali sem falar nada. E Paulo mencionando, ele menciona Lídia. Não, Lídia de Tiatira. E detalhe, tá? Eu esqueci o nome do marido dela, que ele menciona junto. Mas o nome de Lídia aparece primeiro. Não, a menção em Romanos 16, Isso. Aparece as mulheres primeiro o tempo todo. Exatamente. Então você vê ali já um indício de que as mulheres participavam até mesmo do ensino, cara. O tempo todo, do ensino. As mulheres que ajudavam, Paulo. Ele chama uma mulher de mãe, lá no finalzinho. Aí a gente considera assim, ó. Se ele chamou essa mulher de mãe, lá em Romanos 16, é sobre cuidado. Foi o mesmo cuidado que ele chamou Timóteo de filho. Como se ele fosse então, pai. vale ele ser pai espiritual de Timóteo, ali ele chamando e a igreja de Corinto como filhos na fé, mas na hora que ele chama uma mulher de mãe, é só o carinho materno. Ou seja, força muito, exatamente. Né? Então, eu interpreto como convem. Ou seja, eu já tenho um óculos por trás disso, né? Então, eu olho o texto bíblico a partir de um óculos... Tentando refutar já... Exatamente. Então, assim, eu sempre digo, cara, vamos deixar a Bíblia falar? É isso. Eu não sou calvinista, não sou arminiano, não sou nada. Eu sei que não tem como você tirar todos os seus pressupostos. Mas eu preciso ir pro texto e ser honesto e extrair do texto o que ele tá querendo dizer. Antes de eu colocar um pressuposto, entendeu? Então, a gente precisa ter essa humildade, eu digo, né? Essa humildade, Sim. porque senão a gente se torna muito, muito arrogante. Cara, não, é isso aqui, ponto, acabou. Então, essa é a minha opinião. Eu sei que é polêmico, sei que a gente vai chamar de herege, mas é isso aí. Não, de herege não, porque nós estamos apresentando tem outros pastores textos bíblicos, né? Exatamente. Bom, feito esse também já, esse ponto das escrituras, existe também a ideia, já que você está falando de Efésios 4, do profeta ali. Tá. Como que você apresenta o profeta para os dias atuais? A sua escola chama querigma, que é proclamador. Você associa o profeta muito como aquele que proclama, ou eis que te digo na primeira pessoa do singular ali, em nome de Deus, de mudar destinos, de encarnar a profecia, como é que é o profeta? Quando nós olhamos para os dons espirituais, 1 Coríntios 14, se não me falha a memória, na divisão ali, né, de 9 dons, nós temos a palavra de conhecimento. 14 e 12. Isso, 14, 12 e também 14, né? O 13 fala do amor e ele complementa nesses 2 capítulos. Eu vou mais para essa linha. Cara, eu acredito na palavra de conhecimento, inclusive. Eu também. Acredito... Lembrando, você acredita na palavra de conhecimento como um dom, que é a palavra de conhecimento está conectado ao... Há uma revelação presente e do passado e a de sabedoria futuro. Isso. A palavra de sabedoria eu vejo como uma instrução, sabe? Como alguém que mais no sentido de sabedoria mesmo. Alguém que recebe. Cara, tem pessoas que você conversa com essa pessoa e fala assim, meu Deus do céu.
De onde vem essa sabedoria? O cara olha para uma mesma coisa que você está olhando e você não consegue ver o que esse cara olha. Né? Então, o ministério profético é muito característico você ver. Tem pessoas que caminham debaixo disso, cara. Então, assim, é uma pessoa que ela vê diferente do que o mestre vê. Por exemplo, eu sou mais mestrão. Sim. Eu tenho muita dificuldade de... Cara, a nuvem está se movendo. O que é o profeta? O profeta é aquele que ele tem uma sensibilidade... um discernimento e uma sensibilidade de Deus para comunicar isso, entende? Então ele consegue entender o ambiente, ele consegue olhar para a próxima estação e falar assim, cara, é isso. Eu já não tenho tanto isso. Graças a Deus que eu não tenho tudo. Então eu preciso caminhar com pessoas, e essa é a ideia de Efésios 4. É a edificação. É entender que aquilo que me falta, eu encontro em você. A igreja de Antioquia, né? Exatamente. Atos capítulo 13. Então, o profeta, eu vou mais nesse sentido, tá? E aí a profecia, né? A Bíblia diz que ela vem para exortar, consolar e edificar. Então a gente tem uma galera que ela acha que ela é o profeta do Antigo Testamento. Né? Quando nós olhamos à luz do Novo Testamento, o profeta ele é redefinido em alguns sentidos, até mesmo à luz de Coríntios 12, 14, mas é num sentido, entendo, de profecia, mas também de consolo, de exortação, de edificação. Então é esse cara que ele tem um contato, eu sempre digo, o profeta ele parece que Deus gosta mais dele, eu sempre digo assim, né? Mas não é, porque é o cara que... Mas também amassa mais ele, né? Exatamente. Desce então, com ele constantemente. Quem muito é dado, exatamente. Isaías cerrado ao meio, Oséias teve que casar com uma prostituta. Jeremias profetizando uma coisa que ia acontecer, chorando no fundo do poço. Cara, então, sofreram. Né? Exatamente. Isaías andando nu. Alguns profetas dentro dos exílios, Exílio, né? Ezequiel, estando eu no meio dos cativos, veio a minha palavra do Senhor. A gente tem Daniel também, que foi muito no exílio babilônico. Muito bom. Então eu vou mais nessa linha, assim. Eu olho nessa linha. Sou continuista, né? Gosto disso. Crê nos dons, fala em línguas. Fala em línguas. Você trata... Vamos falar, já que a gente está falando em língua, vamos apimentando, né? Meu Aqui, Deus, bota o pad aí. Bota o pad aí. É o seguinte, já que você fala em língua, para você, em Atos capítulo 2, é idiomas e 1 Coríntios 14 são línguas estranhas, ou as duas coisas são línguas estranhas? Explica-nos. Tá. Apesar... Para mim, Atos 2 sempre foi idiomático. Pelo seguinte... Está claro ali as 16 nações. Cada um os ouvia falar em sua própria língua. Tem uma corrente pentecostal que... o pentecostal não tem problema com isso, com Atos 2, tá? Mas tem uma linha pentecostal que diz o seguinte, pode ser que o milagre tenha acontecido nos ouvidos, entendeu? Então, assim, pode ser que eles estavam falando em línguas, mas as pessoas que estavam ouvindo já estavam ouvindo de forma interpretada no seu idioma. É uma possibilidade que eles colocam, mas se eu pegar o texto ali, eu não tenho problema de dizer que era idiomática. Mas eles falam assim, nós não estamos ouvindo eles falarem nas nossas línguas nativas e não são todos galileus? Exatamente, mas o milagre poderia estar no seu ouvido. Entendi. Eles poderiam estar falando em línguas e você está entendendo na sua própria língua, entendeu? Sim, faz Essa é uma possibilidade, mas eu vou mais na de que foi idiomática. Por quê? Festa de Pentecoste, cara, gente vindo de todo mundo. Muita gente. Então, aquele era o momento do poder de Deus. E eu tenho amigos... 2 semanas atrás, nós estávamos num pequeno grupo da nossa igreja. Tinha uma moça, uma senhorinha, quantos anos ela tem, amor? Uns 80, 81. Sabe aquela senhora que tem muita experiência? Uau. E eu já vi isso de muitas pessoas, tá? Mas ela contando assim, já fui líder de jovem, meu filho, tem um dia que eu estava na Bolívia. E eu não conseguia comunicar. Era Bolívia mesmo? Você lembra? Não, Alemanha. É próximo. Tá ali, né? Tá quase. Alemanha, obrigado, amor. Na Alemanha. E eu queria me comunicar com eles. E Deus me fez falar o alemão. Uau. De forma sobrenatural. Agora, por exemplo, quando nós olhamos para 1 Coríntios 14, cara, na minha cabeça, na maneira como eu enxergo o texto, é muito difícil você sustentar que aquilo é idiomático. Porque Paulo fala o seguinte, aquele que fala em línguas... edifica a si mesmo. Fala a Deus e não a homens. Esse é o ponto. Entendeu? Fala a Deus e não a homens. E Paulo fala assim, eu mesmo falo mais em línguas do que vocês. Né? Eu mesmo falo mais em língua que vocês. Então, é muito claro, cara. Qual a necessidade de um dom para edificação que Paulo pontua, justamente, que eles falam, qual a necessidade de ser um único dom para edificação pessoal? Gente... E tem mais um detalhe, ele diz, a sua mente fica infrutífera, ou seja, você não entende. Tá, por que eu tô no meio da igreja e eu falo assim, oh Lord, how am I never... Pra que eu vou você começa a falar em inglês, mas pra quê, irmão?
É isso. Entendeu? Não faz sentido. Então, Paulo ele vai regulamentar algumas coisas. Porque entre o 12 e o 14, que ele está pontuando, principalmente, muito provavelmente, me permita se é isso, na igreja gentílica, ali em grande parte, né, de Corinto, eles já tinham esse costumes também das línguas, só que de forma pagã. Sim, sim. E eles trouxeram muito disso também para dentro da igreja. Então, Paulo reorganiza exatamente. a liturgia, né? Gente, quando tiver 2 e 3... entre o 12 e o 14, que ele continua reforçando, e no final ele fala, não o proibais em falar em línguas. Pronto, pra quê? Exatamente. Então, eu já vi gente falando assim, não, Paulo falou que não pode falar em línguas no culto. Eu falei, aonde? Onde está escrito isso? Não, ele está dizendo... Só que o 13 é o ponto que a gente entende como o capítulo para casamento, e é extremamente apologético, e pode ser usado, né, de formas devidas proporções. Eu acho que ele conecta os dois elos dos dons, dizendo assim, gente, mas é em amor. Isso. O amor, ele é mais... mais importante, é o combustível, né, que move. Eu estou ensinando tudo isso aqui por amor, não é para vocês entrarem em uma ágora entre sofistas, né? Exatamente. E começarem a discutir em amor, né? Então você acredita nas línguas dos dois sentidos, né? Nos dois, tanto idiomático, como Deus capacitando pessoas de forma idiomática, sobrenatural, para que a grandeza de Deus seja anunciada, quanto também línguas de edificação. Muito bom. Espiritual. É uma ferramenta espiritual para edificação de si mesmo. E você acredita que a línguas, ela é uma busca? Tá. Aí ou é apenas soberania, né, ou as duas coisas? Tá. Por exemplo, a gente tem uma outra polêmica que é a evidência. Ok. Qual que é a evidência do batismo no Espírito? Como é que você acredita? Então, como? Meu Deus, é que é muito difícil. A boca secou, Murilo. É que eu não represento só o Henrique, eu represento um ministério. Uma instituição. Exatamente. Corta-se a polêmica que ele vai falar em nome do Henrique. Em nome do Henrique, exatamente. Só que eu acho que não fere, mas vamos lá. Qual que é o texto que nós temos de que a evidência do batismo no Espírito Santo é o falar em línguas? Nós temos o livro de Atos, posteriormente Atos 2, né? Só que ele sempre está acompanhado com profecia, se você parar. Pode pegar todos os versículos. Sim. Eles imporam as mãos sobre eles, eles falavam em novas línguas e profetizavam. Ou seja, você não tem um texto bíblico que diz que o batismo no Espírito Santo é evidenciado única e exclusivamente pelo falar em línguas. E aí nós temos um outro agravante. Nós vamos para Coríntios 12 e 14, Paulo fala que os dons é concedido pelo Senhor, apesar dele conforme continua. Você lembra? Conforme lembra? Conforme cada um. Isso, conforme a necessidade do corpo. É isso. Ou seja, então Paulo está dizendo assim, olha, os dons espirituais, e quando ele fala dons, está os 9 ali. O dom de línguas está ali. Diz que o próprio Deus, ele reparte isso. Entende? Então, assim, eu não posso fechar uma caixa e dizer que alguém que foi batizado no Espírito Santo, ele só foi batizado se a evidência for o falar em línguas. Porque eu acho que, biblicamente, é muito difícil a gente sustentar isso, somente, entendeu? Mas eu posso colocar, então, eu tenho que colocar a profecia. Porque ele também fala, no 14, que nem todos falarão. Esse é o ponto. Se nem todos falarão em línguas, como que eu posso dizer que só é batizado no Espírito quem fala em línguas? Esse é o ponto. Né? Exatamente. Tem um texto que aí, Marcos, se não me engano, nas últimas falas de Jesus, ali, Marcos 16. Que é o que é outro problema, que diz que não entra. Esse dia uma moça postou falando que Jesus não ressuscitou no domingo. Foi no sábado, né? Sábado às 18. Aí eu trouxe um texto de Marcos 16. Mas Marcos 16 não entra. Então, aí para você... Aí eu trouxe outro de Atos, que eles continuaram a prática de celebrar tanto as reuniões no cenáculo em domingo em memória da ressurreição. Sim. Aí eu falei assim, irmã, Atos entra? Ou a gente tira também? Ou você escolhe qual que você quer e... Aí eu acho que eu ia te falar, desculpa te interromper, eu acho que também está acontecendo um outro movimento. A galera também descobriu, muito semelhante ao que você produz, que essas ideias de trazer coisas novas ali, não é coisas novas, sim, mas assim, trazer uma lucidez para o texto. Eu acho que também já tem um público forçando para ser, uau... Então, porque... Aí quando eu fui ver lá, era, né, comente aqui, receba o meu Master Plus Mega. Enfim, aí no fim tem uma surpresa que é um curso. Venda. Eu questionei ela e mostrei alguns textos para ela, né? O calendário da época
citei um texto, se eu não me engano, de Atos capítulo 27, em que Paulo reúne os irmãos ao primeiro dia da semana, porque eles continuaram a prática, né? Ali da ideia da ressurreição, já que ela não quis usar Marcos capítulo 16. Mas assim, eu quero voltar. Você também sente que está tendo um outro movimento que está bebendo do Henrique, dentre outros, e às vezes já começou a trazer até mais confusão? Então, o problema é que é o seguinte, o algoritmo ele tem um poder de te escravizar. Escravizar no sentido, você fica escravo do tipo de conteúdo que você produz. Então assim, eu fiz isso aqui, deu certo, cara, eu vou fazer mais disso aqui. Só que vai chegar um ponto que, irmão, você vai ter que começar a... pode trocar aqui, meu. Vai chegar um ponto que você vai ter que começar a inventar muita coisa. Ou encontrar, que a gente fala, pelo em ovo. Tem pessoas que estão querendo inventar a roda já. Sim. Entendeu? Por quê? Porque se deu certo isso aqui, eu vou continuar fazendo isso. Esses dias mesmo eu vi um conteúdo de um rapaz. Agora o que está na moda é você fazer aquele conteúdo você falando com você mesmo, né? Meio que esquizofrênico. Aí você você vai não tem nenhum, não? Eu tenho um só, nunca mais fiz. É muito difícil gravar aquele negócio. Aí eu prefiro a Jaque me ajudando assim, falando e tal. Aí o cara tá falando sobre divórcio e novo casamento. Aí eu digo assim, como é que o cara pega num vídeo de 30 segundos, seco, quando é que pode casar? Quando Usa que não... um versículo só. E solta sem responsabilidade nenhuma, entendeu? Então, por exemplo, eu vou te falar, tem vídeos que eu não postei até hoje, porque eu tenho um compromisso, cara. Amém. Se eu posto esse vídeo com 30 segundos, a polêmica que vai gerar... E assim, porque eu tenho consciência do grau de influência que uma rede social tem. Cara, tem pessoas que elas baseiam as suas informações naquilo que elas ouvem nas redes sociais. É isso. É famoso vir no TikTok. É. Tem pessoas... Bom, por exemplo, falácias. O ladrão, o diabo veio pra matar, roubar e destruir. De onde que vem? Não vem do TikTok, mas vem de uma coisa que alguém falou, ninguém conferiu, você repete e virou verdade pro mundo todo. Sim. A internet ela tem esse poder de potencializar isso. E aí eu lembro... coisas boas e ruins. Exatamente. Eu lembro que eu mandei uma mensagem pra esse cara com muito amor. Eu falei assim, irmão, você tratou um assunto tão delicado que não é simples de você falar em 30 segundos. E tal, pontuei isso. Tal. Inclusive ontem na escola, com a galera da Escola Querigma, eu falei justamente sobre divórcio e juramento. A gente tá estudando o Sermão do Monte, Mateus 5, do 31 ao 38, ele fala disso. E cara, a gente ficou 1 hora pegando Mateus 5, Mateus 19, Deuteronômio 24... textos que complementam e que não dá pra você falar pra uma pessoa em um vídeo de 30 segundos. Mesmo na hora de aplicar isso pra situação, cada caso caso, né? Não é bem assim... Exatamente, não é uma matemática simples. Então, eu vejo que há esse movimento, por quê? Porque a internet te pressiona, cara. Sim. A internet te pressiona a sempre colocar algo novo. E que a gente tem que entender que o nosso compromisso, e o que eu peço pra galera, deixa eu já ouvir aqui, ó. O seu compromisso é com a palavra de Deus. Amém. Não é um uau, não é uma coisa nova que vai transformar alguém. Amém. Usa a Bíblia, cara. Seja simples. Se o conteúdo que você vai passar, você não vai conseguir passar em 30 segundos para viralizar, faz 1 minuto, faz 1 minuto e meio. Você está mais comprometido em viralizar ou em passar a verdade? Amém. Entendeu? Então, assim, tem vídeos meus que eu faço de 1 minuto e meio, cara, que não vai ter muito alcance. Mas eu preciso passar de maneira plena. Um dos motivos que eu estou indo pro YouTube é justamente isso. Sim, porque você no YouTube eu tenho um tempo maior, o público que está lá quer ver esse conteúdo um pouco maior. Então, assim, eu vejo, como você pontuou, eu vejo sim um movimento crescendo. Uma galera que pegou a gente... virou um hype, né? Exatamente, que pegou isso, e só que assim, eles não têm compromisso, cara. Por exemplo, e você vai ver que muitos desses não estão numa igreja local, não são pastoreados por ninguém, não cuidam de ninguém. Sabe por quê? E eu sempre falo, Deus, obrigado por ter me dado pastoreio antes de eu viralizar na internet. Amém. Eu falei pra Deus, muito obrigado, porque eu tenho responsabilidade. Glória a Deus. Entende? Eu olho para aquilo que eu vou produzir, eu entendo que vai tocar alguém, cara. E pode transformar a mentalidade de alguém, tanto pro mal quanto pro bem. Agora, tem uma galera que ela viralizou num vídeo, só que não é cuidada por ninguém, não é pastoreada por ninguém, então ela não tem compromisso com nada. Não tem vida com a igreja. Exatamente, né? Entendeu? Então é muito perigoso. E sempre quando eu posso, eu aconselho. E quando eu vejo que a pessoa tá obstinada, eu faço um react lá. Sim. E é um movimento que está crescendo, né? Sim. Os desigrejados, a igreja online. O último IBGE é 16 milhões de pessoas. Meu Deus, cara. E você, como um pastor local, o que você acredita que está acontecendo para que esse movimento cresça? Eu acho que a internet, hoje nós temos os pastores dos desigrejados, né? Então hoje nós temos
Um que se... Então, o que Paulo fala para Timóteo, chegará um tempo que eles chamarão mestres Ajuntarão- para si. Pode falar nome aqui ou não? Pode. É que já se autodenominou. O Caio Fábio. Ele falou Sim. assim, eu sou o pastor dessas pessoas. Eu lembro que eu vi uma matéria e foi uma pesquisa que eles fizeram e eles Cara, você não vai pontuaram. acreditar. Manda. Eu cito o Caio Fábio nesse livro aí. Qual dos dois? O laranja aí. Só que o Caio Fábio antes, O presbiteriano, Caio Fábio antes era uma de um máquina. livro que ele escreveu, cara. Absurdo. Poderoso, né? Era um cara que marcou a geração antes desse Caio Fábio. Pavimentou, agora, né? Muita coisa. né? Mas, assim, nessa reportagem que eu lembro que eu li, que foi uma pesquisa, eles pontuaram os motivos dessas pessoas se declararem desigrejadas. Então, assim, nós temos uma ala que foram feridas e não querem nem saber de igreja. Só que nós temos uma ala que é um movimento anti-instituição, anti-templo. Tá? É outra coisa diferente. Tipo assim, eu não tô magoado, mas eu não quero fazer parte disso. Então, assim, eu me reúno aqui na minha casa, tenho o meu grupinho ali É um e tal. evangelho mais gourmetizado. Isso, né? exatamente. Nós temos essa galera. Nós temos uma galera que foram feridas por lideranças abusivas. Então, é um fenômeno de várias coisas. Por exemplo, as polêmicas que acontecem com líderes religiosos e agora com o poder da internet jogando isso no ventilador, é um dos fatores também. Cara, por que eu vou fazer parte de um pastor que acabou de roubar, adulterou com a secretária da igreja? Então, a galera coloca tudo num balaio só e aí você vai ter uma leva de pessoas que vão olhar para isso e falar assim, cara, eu não quero fazer parte disso. Entendeu? Eu acho que eu quero até acrescentar, tem um movimento aí, né, da galera da alta performance, né, os coaches, que estão fazendo das suas plataformas igrejas. E nem eles mesmos fazem parte, talvez, de uma comunidade. Não vou dizer todos, né? Então, por exemplo, você ora para os principais, inclusive um que vai sair candidato agora, cara, qual que é a igreja dele? Nenhum. Não, se tiver, ele não é obrigado a falar, mas assim, qual que é a igreja dele? Pastoreado por quem? Presta conta pra quem? E assim, usa texto, eu lembro de uma fala dele. Cara, aqui não tem ninguém que conhece mais de Bíblia do que eu. Tem 4 caras que dá conta. Já para aproveitar a polêmica aqui, ele citou, é um candidato que está saindo aí agora, é porque eu tô sem advogado só de advogado de defensoria pública, mas se tiver algum advogado que quer comprar a briga aqui, só para eu poder falar mais coisas, ele falou que existe uma diferença, cara, ele soltou. Nós vamos rebater isso aqui agora, você vai me ajudar. Reino de salvação. Pois, tem gente que pertence ao reino de Deus. Não, aliás, o contrário. Tem gente que é salvo, mas não vai reinar. Tá. Speak me, please. Especificamente, eu lembro que eu conversei isso numa mesa de pastores da Bereana lá, tá? Eu falei, tá surgindo isso e a gente precisa combater isso, tá? E por que eu tô falando isso? Porque assim, enquanto ficar nesse cara que é coach, beleza. Mas eu comecei a ver isso em pastores de igreja local. Irmãos já estão me mandando, pastor. Exatamente. Eu tenho um direct aqui, uma mensagem ontem. Pastor, existe diferença... Aqui, não tô brincando. Pode falando aí. Eu vou rebater esse argumento de forma lógica. É lógica, tá? Porque... Olha o que o cara escreveu. Deixa eu ver. Desculpa. Reino e salvação. É um cara que tem um alcance gigantesco. Ele tem mais de 2 milhões de seguidores no Instagram. Mas ele é a cristão, pergunta dele crente? É cristão. Conheço ele. Olha o que ele escreveu. Então, entendeu? Reino e salvação. Não vou mostrar aqui para poupar. Sim. Ele escreveu assim, reino e salvação. Qual a diferença na sua ótica? Galardão se refere a reino e tal, me explique. Não há como desassociar. O que eu mandei não há como desassociar reino de salvação. Só vai reinar quem for salvo. É isso. Agora, eu vou rebater esse argumento. É muito simples, cara. Eles utilizaram Apocalipse, capítulo 21, se não me falha a memória. E os tal, esses aqui não herdarão. E lá tá incluso o quê? O homossexualismo. Sim. A homossexualidade, tá? Então... pode ir? Pode. Tá gravado? Pode ir. Deu certo. Um cortezinho. Então olha que interessante. Só que nesse mesmo... Você quer que volta ou não? Não. Vambora. Só que nesse mesmo texto que tá escrito... o homossexual, tá escrito mentiroso, tá escrito adúltero. Então, beleza. Então, se passa o homossexual, passa todo mundo. Então, o mentiroso é salvo também, o adúltero é salvo também, o feiticeiro é salvo também. Uau. Então, assim, a gente vai entrar no universalismo, Isso. que é uma heresia. Irmão, isso é,
reino e salvação, essa nova O heresia que tá universalismo surgindo, que ele falou não é quem é universal, não. É a ideia de salvação, de que todos serão no salvos. final todo mundo vai ser salvo. Exatamente. Então, isso é só um universalismo gourmet. Porque é bonito eu dizer, cara, você não precisa mudar aqui. Você só não vai reinar. Porque aí é uma mistura com o reino milenar. Os caras Não, e misturam como é reino. que É separa, é impossível separar. Primeiro que, vamos lá, vamos trazer agora assim a etimologia e um pouquinho da exegese do princípio da primeira menção, que eu aprendi lá no curso de interpretando a Bíblia com o meu rabino aqui, né? É o seguinte, nós não podemos fazer uma doutrina sem evidências textual do Antigo e do Novo. Acho que no mínimo umas 3 bases bíblicas são importantes para a gente poder... raríssimos casos que chamam de concatenar, exatamente, concatenar uma doutrina, né? Estabelecer uma doutrina. Quando que aparece reino no Antigo Testamento? Primeiro que a ideia do reino, essa que vem de monarquia, nem era, e o próprio Deus fala isso para Samuel, quando o povo rejeita, ele diz, Samuel, eles não estão rejeitando a você, mas a mim como rei. Eu é que gostaria de reinar sobre Israel. De governá-los. De governá-los. Então isso já começa a ser desconstruído, que é naquele primeiro momento que aparece a ideia desse reino. Quem que tinha reino? Os povos que os povos estranhos a Israel, que não pertenciam à aliança, eram alvo da salvação desde sempre. Mas Deus não queria um rei justamente porque ele disse que ele era o rei de Israel. Ok? Mas aí vai perpetuando a partir de Saul, né, e Davi. Aí você tem profecias de Isaías falando sobre reino milenar. Então a ideia salvífica do judeu passa pela ideia do reino. E aí quando nós pegamos no Novo Testamento, acho que você já ia para aí, né? Quem mais fala de reino? Mateus. Quem que era o público? Exatamente. Quem que era o público prioritário e primário de Mateus? Judeus, cara. E eu descobri que a palavra reino de Deus é a que mais aparece nos sinóticos. Exatamente. Sinóticos são os primeiros 3 livros ali, os evangelhos. A gente pode incluir João nos sinóticos? Não, Mateus, Marcos e Lucas. Porque o João ele tem coisas que destoam dos outros 3, né? É mais para diáspora, né? Isso. Ótimo. Mas assim, de qualquer forma, a palavra reino aparece muito, até mais do que salvação. Porque a ideia é exatamente o contrário do que esse moço disse, de que você pode ser salvo, mas não reinar. Então vamos explicar. O nosso pastor e mestre já explicou aqui, eu vou reforçar. Não existe diferença de quem é salvo e quem vai reinar. Quem é salvo vai reinar. Lembra de Jesus falando com o ladrão lá da cruz? Hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Ele nem falou se hoje mesmo você vai ser salvo. Você vai estar no paraíso, porque é onde, né? E ali a gente já pode acreditar que é o paraíso não na plenitude, você também acredita nisso, é um estado intermediário. Intermediário, que não é purgatório, viu, gente? O ladrão não está passando por nenhum sofrimento por conta justamente da passagem do Lázaro e rico, independente se alguém trata ela como de parábola ou literal, fica claro que quem está com Cristo já está reinando, não na plenitude, uma vez que o corpo vai ser glorificado, aí é plenitude, ok? Então, salvo. Quem é salvo se apropria do reino. O que o pai... não tem como separar o salvo do reinado. Nervoso, o reino é para quem é salvo, ponto. É isso. Quem é salvo, reina. Então essa dissociação, aí eu acho que a pergunta que ele fez é galardão, existe diferença de galardão. Irmão, porque aí o pessoal vai construindo uma teologia em cima do silêncio, entendeu? Biblicamente, eu desafio, vou fazer igual o pastor César, me mostra um texto que desassocia salvação de reino. Você que falou isso e que se está se candidatando, eu não vamos usar o nome, aqui... Não, e assim, é admirável algumas coisas, eu gosto. Mostra pra gente um texto que desassocie salvação do reino, que nós vamos responder. O Henrique vai responder. Quer marcar um debate? Vem no debate aqui. O Henrique vai responder. Eu tinha um programa lá em BH que era muito do que tem hoje na Musical, que era Super Debate, né? A gente podia trazer aqui um dia, se ele quiser vir... falar, eu vou trazer o Henrique, eu vou mediar, ele vai sentar do outro lado aqui, ele vai trazer, não existe diferença entre reino e salvação, é uma coisa só, uma coisa só,
ok? Porque quem é salvo vai reinar. E quem está reinando com Cristo, que é um estado de autoridade e governo, porque é salvo. Exato. Os que entraram para dentro da casa do rei, que fez um grande banquete... Eu ia falar isso agora, cara. A parábola do banquete. Ligados, hein? A parábola do banquete. É que a gente estudou essa numa terça-feira dos pastores, a parábola todinha. É porque eu também faço É impossível desassociar, cara. Nessa parábola do banquete, é impossível desassociar. Explica aí. Cara, é que não dá, né? Eu não trouxe a Bíblia aqui, mas basicamente... Não tem como desassociar. Toda a parábola envolve um banquete. Então, assim, era o pai que estava preparando a festa de casamento do filho. Sim. Entende? Então ele chama... É que tá falando sobre os judeus ali, né? Mas chama os primeiros, são rejeitados e tal. Agora chama todo mundo. Agora olha que interessante. O detalhe nessa parábola. Chama todo mundo vem, e aí de repente o rei, o pai do rei, tá andando na festa e vê alguém que não era sem convidado. vestes nupciais. Uau. Ele tava na festa porque o convite foi para todos. Inclusive, daí vem a famosa pergunta: muitos são chamados e poucos são escolhidos. É nessa parábola. É isso aí. É o que dá as seguintes Exatamente. passagens. Então, aquele que estava na festa, mas estava sem as vestes nupciais, ele é mandado pro lago de fogo. Entende? E toda vez que o lago de fogo, Geena, Hades... Enfim, Tártaro, sofrimento eterno, né? Não vamos entrar nessa discussão. Sofrimento eterno. Que aí já tem uma discussão também se é eterno ou não, né? Tem uma galera aí, meu Deus do céu. Vamos lá. Então, qual que é o ponto, cara? Só vai poder participar quem tiver as vestes nupciais. E aí a gente vai entrar em novo nascimento, o que toda a Bíblia fala sobre isso. Então, o reinar com Cristo não tem como desassociar da salvação. É impossível. Porque a salvação, ela é como se fosse o ingresso para você reinar com o Senhor. Entendeu? No céu não haverá separação de salvo reinantes. Todos nós teremos um só povo diante do mesmo Deus, adorando a Ele. E respondendo, haverá uma diferença em galardão, né? Que é de acordo com as suas obras, mas não tem nada a ver com reinar. Todos estarão lá reinando com o Senhor. Não vai ter uma casa melhor do que o outro, né? Até então, porque é uma morada para sempre celeste. E aí, só que aí a gente... E para saber mais, seja salvo e morra, e aí você vai entender um pouquinho sobre isso. Melhor do que a gente. Né? Amém. Bom, muito bom, cara, falar com você. Muitas polêmicas aqui. Eu queria soltar todas elas, mas vamos só terminar com uma aqui. Nós também ouvimos muito sobre o espinho na carne de Paulo, né? E aí eu já ouvi até pontos falando que o espinho na carne de Paulo chegaria a ser até dificuldade com a homossexualidade. Ixi, a galera viaja, porque né? Porque aí conectou com o texto dele falar para não casar, porque ele era eunuco. Eu chamo isso aí de exegese Thundercat. É a visão além do alcance. O cara consegue enxergar mais do que o texto fala. Meu Deus do céu, bicho. Aqui. Exegese Thundercat. E aí, esse espinho na carne, para você tá claro ali no texto? Ou o que você trata? É o problema de vista, de enfermidade? Então, você tem essas, né? Problema de vista. Os judeus que perseguiam... Isso, uma perseguição, ou que eu acho que é o que está mais claro no texto. Sei lá, eu acho que se você leu... se você lê o texto, ele subiu ao terceiro céu, viu coisas inefáveis, ele volta, Deus coloca um espinho para que não soberbecesse, é o que está escrito no texto, e para que o nome soberbecesse, foi-me posto um espinho na carne. A saber, um mensageiro de Satanás que esbofeteia minha cara e tudo mais. Então, fica ainda um pouco... no reino da analogia, porque Paulo ele fala, né, que esse espinho na carne é como se esse mensageiro esbofeteando, e aí ele fala, eu orei 3 vezes, e o Senhor, minha graça te basta, tá, meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, o que eu creio? Que o espinho na carne de Paulo era esse incômodo, era como se Deus deixasse ele no lugar dele, sabe? Tipo assim, Paulo... A prensa. Exatamente. Né? Talvez uma prensa espiritual, talvez uma batalha espiritual, entende? Não dá pra gente fazer doutrina no silêncio das escrituras. O que eu tenho do texto é que Paulo falou, parece uma experiência espiritual. É melhor a gente tentar fazer uma exegese dentro... A partir do texto exatamente. Do que conjecturar, né? Exatamente. Então, eu vou pra nessa área como se fosse uma espécie de, talvez uma batalha espiritual, algo que ele sofresse ali espiritualmente, cotidianamente, que o incomodava, mas era para lembrá-lo de que a graça de Deus era suficiente. Agora eu vou entrar num campo de subjetividade, porque a gente também não pode desconsiderar
por completo o que é abstrato e subjetivo. Sim, a gente Até pode porque pensar em cima teríamos disso. problemas graves com o ponto central das Escrituras, em que Deus é amor. E você não toca, você não vê, você sente e manifesta, correto? Então, eu filosofei aqui para a gente poder entrar num ponto aqui, que eu esqueci, que meu Deus, Deu TDAH, ruim? TDAH, cara, fiz toda a introdução aqui. A gente tá cara. falando de Paulo. Que é Paulo, espinho na carne. Você falou sobre não... Como é que fala? Não dispensar aquilo que é sobrenatural. Algum que você estava nessa linha aí. Isso, mas eu não sei o que você ia dispensar perguntar. o que é sobrenatural. Ele o tempo todo fala que esse espinho na carne está conectado ali... Ah, lembrei, obrigado. Aí está. É esse mensageiro. Ao mensageiro. Aí eu quero considerar o ponto do experiencialismo, que não é doutrina, aqui é só a escritura. Mas a gente também não pode descartar a experiência. Vos é necessário nascer de novo, da água do Espírito. Como é que você sabe que alguém nasceu de novo? Quando ele experimenta isso e evidencia isso. Por meio dos frutos. Por meio dos frutos, né? Mas até então você não sabe. Ok? Não tem um medidor. medidor né? para nascer de novo. Então, eu sinto, e aí eu queria saber de você, quando o Paulo fala isso, cara, toda vez que eu prego um sermão, eu acho que a palavra foi boa, impactou alguém, parece que naquele mesmo dia, cara, eu sou confrontado de várias formas. Ou às vezes é a minha esposa, ou às vezes é alguém da igreja. Sabe, parece que toda vez que a gente tem acesso a alguma coisa grande da parte de Deus, o espinho na carne, como você falou, é aquela opressão espiritual, ou alguém usado pelo diabo. Você acha que faz sentido também isso para você? Faz sentido. A gente não pode cravar. Não, sim, é o que eu falei. Aqui está no campo, isso aqui é uma Mas analogia, né? O que é um mensageiro de Satanás esbofeteando a sua cara? É isso que ele diz ali, né? Sim. Pode ser uma opressão espiritual, entendeu? Qual que é o grande ponto? É que isso estava acontecendo para manter o ego de Paulo equilibrado. Esse era o ponto. Então, assim, Paulo, sossega. Então, você vai ter que conviver com isso para você entender que a minha graça é suficiente. Entende? Então, pode, cara. Eu não descartaria, Diminua, não. Né, exatamente. Então, pode acontecer até uma situação, entendeu? Sim. Eu lembro da história de Billy Graham, que ele fala assim, olha, ele tinha um cara contratado só para caminhar com ele, que Billy Graham enchia estádios na época que não tinha, Sim. né? E esse cara, quando ele descia do estádio com 100 mil pessoas, esse cara via no ouvido dele e falava assim, olha, você não é nada, você veio do pó, tudo que você tem foi Deus que te deu. Uau. Esse cara descia as escadas e ele falava isso mais de 5, 10 vezes pro Billy Graham. Porque o Billy Graham falava assim, essa é uma maneira de eu manter o meu coração no lugar certo. Eu não posso deixar que essa multidão ou o que eu estou fazendo se torne maior do que eu sou em Deus. Muito então, bom. eu acho que é meio que o que Paulo enfrentou ali, sabe? São coisas que a gente enfrenta por amor a Deus, cara. Por amor de Deus em nós, sabe? Por isso que a gente tem que deixar um pouquinho a vida um pouco mais doce, cara. Com a pipoca Milô, porque o assunto é polêmico. Seguidor me criticou de eu estar comendo, falando, é para você ouvir o barulhinho assim, ó. Entendi. Entendeu? Delícia. Bom, infelizmente, estamos chegando com os oferecimentos da Pipoca Milô ao final do nosso Podnis, mas só mais uma aqui para a gente poder encerrar com chave de ouro aqui, já que tem sido derramado preciosidade aqui sobre nós. Amém. Eu queria falar sobre uma polêmica que eu acho que é importante. O cristão, ele pode cobrar para pregar? Boa pergunta. Eu não cobro. Muito bom, Eu não também cobro. não. Na minha cabeça é o seguinte, se eu estabeleço um preço, eu viro um produto. Eu penso dessa maneira. Se eu coloco um preço, eu viro um produto. Então, estamos falando de pregação, tá? Então, assim, se eu sou um produto, a pessoa que está me contratando pode exigir o que ela quer de mim. Então, beleza. Então, é 5 mil? Beleza. Então, também eu quero 3 enfermos, 5 cadeirantes andando, 15 demônios sendo expulsos. Só que, por exemplo, a gente tem um outro lado, né? Isso de amigos. Que é a falta de honra. Exatamente. Então, assim, cara, você sai da sua casa, sei lá, você pega um avião. O meu pastor me contando isso. Foi para outro estado, cansado, cara, ministrou, deu tudo de si para chegar lá e a pessoa não honrar em amor, entendeu? Então,
precisa ter um equilíbrio. Mas só que por causa disso, muitas pessoas começam agora a precificar. Entende? Então, pra mim... Tem extremos, né? Exatamente. Existem 2 extremos, mas na minha concepção, estabelecer um valor é muito perigoso. E as pessoas confundem também. O Nicodemos esse dia teve que responder uma polêmica das pessoas questionando ele os cursos que ele vende. Acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Por quê? O pastor Henrique está lá pregando de domingo a domingo na igreja dele e é gratuito. Gratuito. Inclusive, se você for meio da minha igreja, alguém morrer, eu vou lá no velório, vou orar no hospital. Prega, né? A diferença de quem usa, né, o curso é como se fosse um seminário. Né? Você não fez sua faculdade grátis. Então, por exemplo, para ele ter esse conhecimento aqui, tem todo um investimento anterior. Não é só diretamente nas escrituras, né? Ela é a fonte, a principal, absoluta e soberana. Mas para um conhecimento para além, não que não seja suficiente, tem que explicar hoje em dia tudo, né? Para não virar um corte. Cara, é comentário bíblico. Nossa. Você tem ideia de quanto que é um comentário bíblico bom? É muita grana. Uma sistemática é caro. É no mínimo R$200, né? Tem uns que passam, viu? 300, para mais, 400 conto, exatamente. Você vai buscar literatura pastoral cristã, é caro. Bons livros são caros. Esse pessoal que reclama, comprou a Bíblia, ele tem a Bíblia de graça ou ele comprou a Bíblia dele? Pois é. Até a Bíblia que ele usa foi comprada. A Bíblia é de graça, mas ela não, a Bíblia, o que está escrito é de graça. Exatamente. Mas a capa, Bíblia, a diagramação, custo, o povo, acho que, a impressora. Aí a gente também tem que começar a entender as coisas, senão a gente fica chato. Uma coisa é a pessoa cobrar para pregar, estabelecer lá o hotel, né, 5 estrelas. Eu fico imaginando Paulo indo para Macedônia, né? Tem como alugar um hotel 5 estrelas aí? Não, Sim. O cara chegou na beira do rio, pregou para Lídia, né? Na Galácia foi arrastado de Listra. Em Bereia, o povo duvidou dele, começou a verificar. Em Corinto, todo mundo, né, nem honrou ele. Ele disse assim, tudo bem, não vai me honrar, não, eu vou continuar pregando. Né, mas eu não dependo, é um privilégio. Mas assim, a igreja também não honrar. Eu fui pregar numa igreja uma vez, que me deu um caldo de mandioca. Mas me ajudou muito, porque eu gosto muito de caldo de mandioca. Mas eu estava sem gasolina. Então, eu acho que tem que ter cuidado, né? Um cuidado, assim, entre os extremos. É o mínimo. Mas, por exemplo, você vê hoje, pastor cobrando. Tem pessoas que estão cobrando 40 mil. É um absurdo. Mas o problema não é só quem cobra, né, pastor? É quem paga. Exatamente. Virou a palavra lobby, né? Virou um sistema. Então, assim, Diniz, eu vou te chamar lá na... Como que funciona? Diniz, vem pregar aqui na Bereana. Aí, quando você vai lá, eu te dou 10 mil de oferta. Aí, quando você estiver com a sua igreja, você vai me chamar lá. Você fala assim, caramba, eu fui lá e o Henrique me deu 10 mil. Se eu der R$100 aqui para ele, vai ficar feio. E aí você vai lá e equipara. Só que agora a gente criou um sistema, entendeu? E tudo isso, qual que é o grande ponto? Tudo isso é dinheiro do povo, irmão. E sangra a igreja, né? Exatamente. Cara, nós estamos... Eu ia usar uma palavra que não pode usar. Nós estamos sangrando a igreja de Cristo. Saber que eu tirei do dízimo e da oferta um valor de 40 mil para um cara vir falar 1 hora... Para mim é um absurdo. E pastor dentro da igreja, às vezes, passando alguma dificuldade. Exatamente, é um absurdo. Irmãos gente da igreja. do ministro de louvor que está lá de segunda a segunda. Exatamente. E aí não tem nem ajuda de custo, né? Exatamente. E virou um lobby, virou um sistema já. E infelizmente, né, fazemos campanhas para nós. É isso, cara, essa música eu gostei. Tem muitas verdades ali, não dá para generalizar a igreja, mas tem muitas verdades, né? Então, que Deus tenha misericórdia aí dessa galera. Glória a Deus. Você disse ali nos bastidores que está começando o seu... O que eu tô começando a esquecer? Eu posso falar aqui? Podcast, cara. Aqui minha cabeça tá ruim. Tô começando meu podcast. E aí, qual que é o nome e que dia, como é que vai ser e tudo? Fala pra gente. Não tem nada, né, nada diferente. É Café Talks. Peguei meu sobrenome e botei um Talks. Gente, o sobrenome dele é Café mesmo. Isso. Mas ele não gosta de café, nem de cappuccino. Nada que envolva café. Já tentei. Poxa, cara. E já me corrigiram, não é Talks, é Talks. Talks. Enfim. Nós temos 3 episódios. Coffee Talks. Coffee, vai ficar tudo em inglês, vai ficar ruim. Fala, gente, bem-vindo ao Coffee Talks, vai ficar ruim, né? Não, Café Talks fica mais bonito. Welcome, guys. Welcome. É isso aí. Mas é um podcast, porque assim, eu tô começando a movimentar meu YouTube agora, Legal. Né? Então, eu já chamei alguns amigos, algumas pessoas. Temos 3 episódios até a data, né? Que nós lançamos aqui. E a minha ideia, além do podcast, que é convidados, mas eu também começar um movimento de vídeos mais longos, de
30, 40 minutos, para que a pessoa possa estudar, enfim, eu vou dar um PDF para a pessoa, para a gente estudar temas. Isso tudo disponível no YouTube. No YouTube, gratuito. Qual que é o seu YouTube, endereço do seu YouTube? Henrique Café. Henrique eu, Café. Moço. Bota lá, Henrique Mas Café. tem o O, lá não. O O é só no Instagram. Lá, o Henrique Café já funcionou. No TikTok? Henrique Café, o Henrique Café também. Kawaii Henrique Café, Facebook Henrique Café. Ótimo. Se botar Henrique Café, aparece. E a igreja bereana? Ah, muito bom. Gente, ó, deixa eu ver aqui. Eu sou pastor de uma igreja local. Isso, presidente sênior master. Meu Deus, não, quem é? Um dia chegarei lá. Mas, se você quer me ouvir pregando, você quer me conhecer, quer me dar um abraço, vai lá em São Bernardo do Campo, nós estamos na Getúlio Vargas, 533, domingo às 18 horas, no primeiro domingo às 9h30, que é o nosso culto de ceia, e de quinta-feira às 20 horas, que a gente faz séries de mensagens, séries de estudos. Qual que é o Instagram da igreja? Bereana SBC. Que é de São Bernardo do Campo. Então, Bereana SBC. E tem lá na bio tudo tem tudo, certinho. Endereço, tudo certinho. Vem fazer uma visita. Estamos vivendo um tempo incrível. Lá, 3 anos de igreja, uma igreja nova, mas estamos avançando e crescendo. Lá entrega, irmãos, eu vejo muito, revela muito CPF, cartão do SUS, de vacina e muito mais. Pode... Tô brincando, gente. Lá é só a escritura. Bom, gente, esse foi o seu... Podniz aqui com essa presença ilustre, esse cara carismático que parece um judeu e alemão ao mesmo tempo. Ele está junto da sua digníssima, que está aqui, não apareceu, né? Mas sempre acompanhado da sua esposa, da sua disjuntora, aquela que foi tirado da sua costela. Gente, muito feliz. Obrigado, Henrique. Que Deus continue te abençoando poderosamente, seus projetos. Eu tenho certeza que você é uma voz para essa geração, para essa nação. Que Deus te preserve como um remanescente. Amém. Na presença dele, para a glória dele. Espero você escrever novos livros. Amém. O que eu falei ali com você, né? Eu estou escrevendo agora o meu terceiro livro, que é um devocional chamado Inspirando Sabedoria, no livro de Provérbios. Um provérbio, vai ser um versículo ali para cada dia do dia, com uma reflexão, um tema central. Você vai poder anotar um plano de leitura bem completinho. E eu já convidei, estou fazendo essa pressão aqui, para que não tenha um risco, né? Convidei o pastor Henrique para prefaciar, depois dele ler e não achar nenhuma heresia, se ele concordar, o devocional, e a gente lançar aqui também. Muito obrigado, Henrique. Que Deus te abençoe. Deixa uma mensagem para a gente. Meu Deus. Ame a Deus acima de todas as coisas, ame a sua palavra e reflita Cristo para esse mundo. Deus abençoe. Glória a Deus. Esse é o Henrique Café, o homem de Deus que aparece aí no seu Instagram todos os dias com uma boa palavra, trazendo lucidez à luz das Escrituras, no oferecimento da melhor pipoca. Eu estava olhando para o lugar errado, era aqui. A melhor pipoca do Brasil. Não é brincadeira, ele não parou de comer, tá vendo aqui, ó. Pipoca Milô, entrega para o Brasil inteiro. Fala que você viu aqui no Podniz, para que eu fique mais feliz e para que eles vejam que está dando resultado mesmo. É uma forma da gente manter aqui também o nosso Podniz. Se você nos ama, a gente precisa manter, porque nem só de pipoca também viverá o homem. Então vem com a gente, Deus te abençoe. Esse episódio vai sair na segunda-feira que vem, às 19 horas, no canal no YouTube, Tiago Diniz, mais conhecido como Diniz. Eita glória, Deus abençoe, até mais. Um beijo para minha esposa, para o meu pai, para minha mãe, para meus primos, para minhas primas, para todo mundo. Se você ama a sua mãe, você precisa assistir esse episódio. Meu Tchau. Deus.